Irmãos queridos, paz e graça da parte de Jesus, o nosso Salvador, a todos nós que aqui estamos e a você que no mesmo Espírito celebra, adora ao Senhor, aí na sua casa, viajando, quem sabe no seu celular. É coisa chique, não é não? No celular, a pessoa participando. Que a bênção do Senhor seja derramada em nossos corações. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Texto que vou ler, você vai apenas acompanhar com toda a atenção e respeito. Mateus capítulo 27, verso 1, verso 2, e depois eu salto para o verso 11. E peço que você acompanhe com toda a atenção o que nos quer transmitir a palavra do Senhor. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Verso 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam-lhe eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Mas que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, para entender a sua palavra nesta noite. Amém. A voz do povo é o quê? É a voz do diabo, né? Eu ouvi um pregador
Isso aqui é só uma introdução, para nos situarmos no texto. Que usava, basicamente, a argumentação de Pedro no dia de Pentecostes e o argumento de Paulo aos Coríntios. É uma coisa curiosa, só para a gente pensar. Segundo esses dois apóstolos, Paulo e Pedro, e era o argumento desse pastor, usava a expressão mais ou menos a seguinte: aquele Jesus a quem vocês crucificaram, pois saibam que aquilo que vocês fizeram, crucificando a Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Dando aquela conotação de que havia uma culpa sobre o povo de ter crucificado a Jesus, fazendo uma coisa errada, que depois Deus consertou, exaltando-o. Mais ou menos dentro daquela ideia dos irmãos de José, que condenaram seu irmão à morte, depois um deles: não façamos isso, é melhor a gente vender e deixar que ele siga sua própria sorte. E deram até por morto, tanto que nem o reconheceram quando estava no Egito. Deus tomou aquela maldição que estava sobre José, de humilhação profunda, de escravidão, e colocou-o no segundo posto mais elevado do Egito. Não é isso? Agora vejam só, na argumentação daquele pastor. Imaginem o que seria de nós se Deus tivesse ouvido outra voz e soltado a Jesus. Pense aí. Porque o povo estava revoltado e clamando: solta-nos Barrabás, que era um malfeitor. Ele tinha 3 crimes nas costas. Você não sabe, vou dizer agora quais eram os crimes. Ele foi acusado de sedição, regimentou o povo contra o governo, contra o império, fazendo um grande tumulto por causa dos altos impostos. Foi o primeiro crime de Barrabás. Segundo crime é que ele assaltou a mão armada. Só um evangelista diz isso, que ele foi condenado por assalto. E o terceiro crime foi por assassinato. 3 crimes de Barrabás. Solta Barrabás! Imagina se Pilatos tivesse soltado a Jesus. Imagine aí. O que é que Barrabás faria por nós? Então, aquela revolta do povo, pedindo que soltasse Barrabás, e que prendesse, crucificasse a Jesus, nós fazemos uma conexão teológica da seguinte maneira: sem saber, aquele povo estava cumprindo um propósito eterno. E ali o que fica respondendo a essa voz do povo, que nunca é a voz de Deus, é porque naquele caso Deus estava manipulando e movendo a história. Mas ali as palavras de Jesus respondem isso. Na cruz, já crucificado, Jesus disse: eles não sabem o que fazem. E não sabiam mesmo. Outra coisa que o texto de Mateus não diz, mas você vai saber agora. Para você saber, você tem que ler os 4 evangelhos. Primeiro, você sabe quem era que acusava Jesus? Quem foi que levou Jesus ao pretório, à presença de Pilatos?
Não foi o povo. Quem levou Jesus manietado à presença de Pilatos foi o sumo sacerdote chamado Caifás. Depois de ter interrogado Jesus, Jesus foi levado como malfeitor com um crime estabelecido e contabilizado. Não foi assim à toa, de forma aleatória, apenas pela revolta do povo, não, senhores. Jesus foi levado a Pilatos para ser julgado por alguns crimes. Os 4 evangelhos, quando você monta os 4 evangelhos, você então descobre quais foram os crimes pelos quais Jesus deveria responder. Primeiro crime. Jesus foi acusado por Caifás, em conluio com Anás, que era também um sumo sacerdote, de sedição, o mesmo crime de Barrabás. Segundo eles, Jesus andou por toda a Galileia, arregimentando pessoas, levantando gente contra César. Contra César. Anunciando um novo reinado, no qual ele mesmo era o rei dos judeus. Então era crime de sedição. Segundo crime pelo qual Jesus deveria responder ali, crime de heresia ou de blasfêmia contra a religião judaica, porque ele mesmo havia se declarado o próprio Cristo e em nome do próprio Cristo tinha feito coisas que não era permitido a um ser mortal. Crime de blasfêmia, prescrito e, segundo os sacerdotes, confirmado por testemunhas. Essa é a razão porque Pilatos pergunta especificamente a Jesus sobre essas duas coisas. Perguntou quem ele era e o que ele tinha feito, e se aquelas acusações faziam sentido. Você monta os evangelhos e vê que as coisas não são apenas do jeito que Mateus disse. Mateus disse tudo certo, mas houve outros elementos aí que Mateus não narrou por questões históricas e estratégicas para quem ele havia escrito. Quer ver um exemplo? Mateus não diz, mas a história foi muito mais do que isso, que eu vou contar agora para vocês. Jesus foi levado direto por Anás e Caifás, à presença de Herodes. À presença de Pilatos. E o povo se ajuntou na porta do governador. Pilatos levou Jesus até um terraço, era tipo uma sacada, e apresentou Jesus amarrado, e perguntou para o povo, mandou que se calasse o povo, e perguntou, do que é que vocês estão acusando? Porque eu interroguei e não vi nada que o pudesse condenar. E eles não respondiam coisa alguma, apenas se revoltavam e diziam, crucificam, crucificam. E Pilatos voltou a interrogar Jesus. Não encontrou nada que pudesse condená-lo, porque havia uma lei essa que Pilatos também estava sujeito. Sabe o que é que Pilatos fez? Pegou Jesus e encaminhou para Herodes. E Jesus foi à presença de Herodes para ser interrogado agora por Herodes, que era o rei da Judéia, acusado Jesus de insubmissão, de sedição contra o rei Herodes. Então vai Jesus à presença de Herodes, e Herodes ridiculariza, ironiza, pergunta se ali estava diante dele o rei. Jesus, como diz a Escritura em Isaías, capítulo 53, como uma ovelha levada para ser morta, não abriu a boca, não lhe respondeu palavra. O que é que Herodes fez? Herodes
pegou um manto cheio de aparatos, vestiu Jesus com aquele manto, colocou um cetro na mão e disse: aí está o rei, pode levar de volta o rei de vocês. E os soldados zombavam, diz que cuspiram na cara dele, zombaram e levaram de volta para Pilatos. Jesus esteve, portanto, 2 vezes perante Pilatos. E então Pilatos já estava agoniado, inquieto, porque ele não via motivo para condenar Jesus, muito pelo contrário, ele encontrou nas palavras de Jesus coisas inquietantes, ele não tinha paz. E ele mesmo declarou: eu não encontro motivo para condenar este justo. Chamou Jesus de justo. E para completar a agonia de Pilatos, a mulher dele mandou um recado dizendo: olha, não te envolvas com este justo, porque esta noite eu tive um sonho com ele, e eu fiquei muito inquieta, eu não tenho mais paz. E com isso, ainda mais inquieto ficou Pilatos, e chegou para o povo de novo e apresentou Jesus e disse: olha, eu não encontro de fato motivo para condenar. Aí sabe o que aconteceu? Veio um representante do povo e chegou para Pilatos e disse assim: se você não o condenar, a culpa vai cair sobre você. Perante o rei Herodes, você é apenas um governador, e perante Herodes, que é o rei, você vai ser condenado, porque ele está sendo julgado, está sendo entregue como o rei dos judeus. Ele está enganando você, você é quem vai ser julgado. E por medo do rei Herodes, de retaliação de um império, de um governo ostensivo, poderoso, que massacrava mesmo, ele então temeu. E então disse: então faça o seguinte, façam o que vocês quiserem com ele. Mandou que trouxesse uma bacia, e então irresponsavelmente lavou as mãos, e disse: eu estou inocente do sangue deste justo. E então, como cumpria o protocolo, mandou que açoitassem a Jesus e que soltassem a Barrabás. E então, dali, o texto diz, dali saiu Jesus para ser crucificado. Essa é a história montada dos 4 evangelhos, que é como eu recomendo os irmãos a lerem toda a passagem que tem uma passagem paralela. Uma vai completando outra. Do contrário, você lê uma parte, quando lê uma outra isolada, pode até achar que há contradições, mas não há. É que uma complementa a outra. Por exemplo, você poderia achar que é uma contradição ler em um evangelho que Barrabás foi condenado por assassinato. Aí lê um outro lá que ele foi julgado por assalto. Foi por assalto ou foi por tudo? Foi pelo assalto, foi pelo crime de assassinato, por sedição, tudo junto. É que um mostrou um lado, um aspecto, por causa da autoria e do destino da carta ou do evangelho para quem foi escrito. Então, montando os 4 evangelhos, você então tem uma história completa. Sabe por quem Jesus foi entregue? Por quais crimes ele estava sendo apresentado ao governador, depois ao próprio rei, porque um não conta, depois o outro conta, e aí está a história completa. Dali, saiu Jesus para ser crucificado, e o restante nós sabemos. Morreu, foi sepultado, desceu ao Hades, e no 3º dia ressuscitou. Depois foi elevado às alturas, apareceu depois algumas vezes aos discípulos, apareceu a 2 discípulos, depois apareceu a 7 discípulos, depois apareceu aos 11, depois apareceu aos 12, depois do colégio apostólico recomposto, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Sabia disso? E depois vai aparecer ao universo inteiro para buscar a sua igreja. Essa é a história. Por que é que eu recomendo os irmãos lerem sempre tudo, para você evitar esses aparentes conflitos? Vou dar um exemplo.
e depois eu vou voltar para o texto onde eu quero basear uma mensagem para você. 1 Coríntios capítulo 15, não abra agora. O apóstolo Paulo argumentando sobre a ressurreição, ele diz assim: ora, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, mas de fato Cristo ressuscitou. E na argumentação ele diz o seguinte: ressuscitou e apareceu primeiramente a Simão. Depois apareceu a 2 irmãos, 2 discípulos, que sabemos foram os 2 no caminho de Emaús. Depois apareceu a 7 irmãos, foram aqueles na Galileia. Aí diz assim: depois apareceu aos 12, e depois a mais de 500 irmãos. E por último, apareceu também a mim, eu como que nascido fora de tempo. Aí a pessoa que lê apressadamente, sem rigor, sem critério, sem estudo comparativo, pode achar que há uma contradição ou que Paulo se equivocou. Porque Paulo diz que Jesus apareceu a Pedro, depois apareceu a 2 irmãos, depois apareceu a 7 discípulos, depois apareceu aos 12. Aí você pode perguntar: ué, mas Judas não tinha se suicidado? Não eram apenas os 11? Como é que Paulo diz que ele apareceu aos 12? Se Judas já tinha se suicidado. Não é verdade? Uma aparente contradição, mas Paulo já está falando do tempo futuro, tanto é que ele faz referência à aparição a ele mesmo, muitos anos depois. De fato, Jesus apareceu a todos esses, apareceu aos 11, lá na Galileia, depois apareceu aos 12, depois apareceu a Paulo, apareceu à igreja, não há contradição alguma. É que os evangelistas, os escritores da Bíblia, narraram em tempos diferentes, para pessoas diferentes. Então você tem que ler a Escritura como um todo, para formar um conceito só. Onde é que eu quero basear a mensagem desta noite? Para nossa reflexão, para nosso envolvimento, para nossa nova aliança, para nossa postura nova de todos os dias. Quero basear toda essa história na palavra da mulher de Pilatos. Anônima, não sabemos quem foi, como viveu, se era bonita, se era feia, se era alta, se era baixa. Nada sabemos a respeito dela. Mas a palavra dela ficou aqui nos anais da história, ficou registrada para a nossa instrução e meditação. Não é à toa que essa palavra está aqui. E eu quero destacá-la para você pensar comigo no que ela falou. Veja o que ela disse. Está no verso de número 19. Isso. E estando ele no tribunal, Pilatos, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Não te envolvas com este justo. Como não se envolver com Jesus? Como permanecer indiferente ante o próprio Deus? De onde vem essa palavra? De onde essa intenção? Senão da boca do próprio maligno. Eu quero lembrar para vocês as palavras dos soldados que foram designados para prender a Jesus. Segundo nos contam os livros históricos que caminham paralelo à Bíblia, uma ordem militar, uma ordem superior não cumprida naqueles dias era demissão
ou execução mesmo, dependendo do nível da ordem dada. Jesus, para o Império Romano, para muitos daquela região, era um grande perigo, porque as multidões estavam alvoroçadas. Onde Jesus ia, grandes multidões o cercavam. E a notícia que corria é de que ali estava o novo rei dos judeus, razão porque ele foi condenado, e ali estava a sua acusação. Os soldados foram enviados para prender a Jesus. E chegaram lá, Jesus estava pregando e ensinando aos seus discípulos numa casa. E o texto sagrado diz que os soldados, quando entraram, que viram Jesus pregando, abaixaram as armas e ficaram ouvindo Jesus. E ao final, voltaram sem levá-lo. Seguramente com algum anúncio, prenúncio, perspectiva de alguma punição. Porque estiveram perante ele e não cumpriram a ordem, o mandado de prisão. E eles disseram uma frase que serve para a nossa meditação aqui. Os soldados disseram: nunca, jamais alguém falou como esse homem. Ficaram impactados, paralisados, como tantos e tantos outros na presença de Jesus. Muitos escribas, fariseus, que iam para perseguir Jesus, para maltratá-lo, ouvindo as suas palavras, tiveram que reconhecer, e muitos disseram: ele fala como quem tem autoridade, e não como os fariseus. Em muitas passagens encontramos isso. Ou seja, olhando para os evangelhos, não havia e não há como ficar indiferente ante as palavras de Jesus, porque são palavras de vida eterna, são palavras de fogo, palavras de impacto, são palavras dos céus, não palavras de homens, são palavras divinas ao coração do homem, não há como ficar indiferente. E aí vem a palavra que foi escolhida por aquela mulher, que o diabo colocou na boca daquela mulher, que é o que eu quero que você pense comigo nessa noite. A palavra envolvimento. Envolvimento. O que significa envolver-se? Envolver-se significa, literalmente, girar em torno de, contornar ou abarcar. Mas no caso de relacionamento, envolver-se é trocar intimidade. E eu fiquei pensando, veja o que é que Satanás quer. Ele nos quer na periferia. Ele deseja que nós fiquemos à margem, na beirada, no superficial. Nos relacionamentos interpessoais, seria mais ou menos o seguinte: eu tenho um grupo de pessoas que eu conheço de nome, de longe. A fisionomia, os traços, o exterior. Ouvi a voz, conheço assim o tom de voz, mas não sei o que a pessoa é, não sei o que ela faz, não sei onde mora, o que pensa, as reações, temperamento, sei muito pouco, conheço o exterior. Se eu a vir de novo em algum lugar, eu reconhecerei pelo aspecto exterior. Não tenho intimidade, não tenho envolvimento com aquela pessoa, nem responsabilidade, nem demanda alguma. É um conhecimento parcial, superficial, exterior, distante.
Eu tenho um outro grupo, um pouco mais próximo, que eu já sei onde mora, já sei o nome, conheço a parentela, onde a pessoa trabalha, outros amigos relacionados àquela pessoa. E aí vamos apertando um pouco aquele círculo de amizades, de contato. Conhecemos já um pouco mais sobre aquela pessoa, mas não temos responsabilidades. Não temos demandas, proximidade. Ela lá e eu cá, conquanto já conheçamos algumas coisas a respeito dessas pessoas. Aí tem um grupo mais chegado, que já me conhece um pouco mais, que eu já conheço também um pouco mais da pessoa, já nos falamos mais vezes, conheço o número da pessoa, número de telefone, às vezes até o número de celular pela proximidade, o e-mail da pessoa, trocamos mensagens, já é um grupo mais seleto, mais próximo, para quem nós já temos prestar contas, dar um certo relatório, já temos uma certa afinidade, já é um grupo mais próximo. Mas tem aquelas pessoas que fazem parte de um rol que é chamado de intimidade, que são as pessoas com quem nós nos envolvemos, com quem nós repartimos a intimidade. É aquela pessoa com quem nós conversamos sobre nós, que é diferente. Eu posso conversar com uma pessoa o dia inteiro até ficar mudo, até ficar rouco, e ela não saber nada de mim, nem eu dela. Falamos sobre amenidades, sobre futebol, sobre economia, sobre política, igreja, falamos sobre tudo, mas ela não sabe nada sobre mim, eu não sei nada sobre ela. Intimidade é quando a gente olha no olho da pessoa e ela sabe quem a gente sabe quem ela é. Às vezes, sem abrir a boca, a gente já sabe o que a pessoa quer, o que a pessoa está querendo dizer, sem abrir a boca. É intimidade, fruto do que é chamado de envolvimento. Envolvimento é aquilo que nos compromete. Envolvimento é aquilo que nos prende ao outro. Isso se chama envolvimento. Eu dei domingo passado, na pregação, um exemplo que vou trazer para esse contexto aqui. Vê se não é verdade. Eu citei assim: a gente passa na rua e alguém nos aborda, pedindo um trocado, alguma coisa, e você dá ou não e passa. Às vezes só olhou para a feição da pessoa, passa. 10 metros adiante, você já se esqueceu do rosto da pessoa. E durante o dia dela não se lembra mais. Por quê? Foi um contato casual, sem envolvimento, sem proximidade, sem demanda alguma. Agora, você parou e ouviu a história da pessoa, o drama da pessoa. A gente vai para casa, mas o drama daquela pessoa, narrado às vezes com muita emoção, vai ficar no nosso consciente. Vamos nos lembrar depois. Podemos ficar comovidos. E eu citei aqui, vocês lembram disso? Quem acompanhou pela internet também se lembra? Quando eu dei alguns exemplos de quando a nossa alma é constrangida a interceder e a orar por vários motivos. Geralmente é quando nós nos envolvemos emocionalmente com aquele pedido. Do contrário, nós não oramos. A gente só ora, só intercede, só participa, só partilha, só se entrega para aquilo em que a gente se envolve. A importância da coisa está ligada ao envolvimento. E com Jesus? Veja então de onde é que vem essa palavra, senão do inferno. Não te envolvas com ele. Não te envolvas com esse justo. Porque o que Deus quer é que nós nos envolvamos com Jesus.
que nós nos entreguemos a Ele, que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo e queiramos mais a respeito dele e haja uma sinergia, uma troca de vida, de alma, de energia entre Deus e nós. Isso é envolvimento. Lembram quando eu falo sempre aqui, e certamente os vários pastores que por aqui já passaram, também já falaram isso. Vou falar de novo aqui. Nós estamos diante da mesa do Senhor, a Santa Ceia, correto? O cálice e o pão. E eu costumo dizer, toda Santa Ceia, com raríssimas exceções, eu digo assim, pegar o pão, pegar o cálice, comer e beber, nós estamos declarando que estamos identificados com a morte e a ressurreição do Senhor. Lembram disso que eu falo sempre? Esse identificado é a nossa vida dentro da vida de Cristo. Associada a Ele. Olhando para nós, estão olhando para Jesus. A nossa fala está por demais, está tão envolvida, tão colada na ideia, na imagem, que não há como descolar. Querem um exemplo bíblico disso? Os discípulos, alunos, que de tão envolvidos, que de tão associados, que de tão identificados, que de tão colados com Jesus, a sua imagem e as suas palavras, foram apelidados de cristãos. Isso foi um apelido, de tão identificados que eles estavam. Já falei algumas vezes, quando Jesus passava, aí as multidões diziam assim, vendo-os, quem? Vendo-os quem? Jesus e os seus discípulos, sempre juntos. E foi de tal forma que mesmo Pedro, com medo, escorregou de todo jeito, quis cair fora, quis negar, abriu a boca, blasfemou, falou bobagem, gritou, não sei quem é esse homem e tal. Mesmo assim, as palavras da criada foram fulminantes, foram uma facada, uma facãozada profunda em Pedro. Porque ela disse assim, as palavras e o jeito acusam. Não tinha como negar. Estava na cara que era um deles, por causa da associação, do envolvimento, que é o que Deus espera de nós, de tão envolvidos, de tão unidos. Olhem para nós e vejam o Senhor. Então Satanás disse lá para Pilatos, na boca da mulher dele, no recado que ela mandou, o que Satanás está querendo da gente, sempre, não foi só ali, é sempre. Não te envolvas. Lave as mãos. E sabe o que é que eu percebo para finalizar essa mensagem? Eu percebo assim. A mensagem, tanto da boca profética do Senhor, como as sugestões de Satanás, elas ecoam e nós acolhemos, ou não. E dá para perceber que muitos, não querem perder o distintivo. Querem ficar de bonzinhos, como era o caso de Pilatos. E um dos evangelistas, só Lucas, é que diz que Pilatos entregou Jesus ao povo para agradar o povo, para acalmar a multidão e ficar como bonzinho. Então fiquem com vocês, resolvam. Muitos querem ficar de bonzinhos, mas não querem se envolver.
Então tem muitos na universidade que é a multidão revoltada, querendo crucificar o evangelho, o evangélico, o reino dos céus. E os muitos Pilatos lavam as mãos, não dizem nada, não se envolvem. E ficam de bonzinhos. Não são criticados, não são zombados, não querem se envolver. Quero dizer para você nesta noite, aquele que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Nós fomos chamados para assumir o nosso lugar. Nós somos do Senhor, somos de Jesus, nós carregamos as marcas de Jesus, nós somos servos de Jesus, comprados pelo seu sangue, não podemos ter vergonha de Jesus, nem da sua cruz. Nós somos chamados para nos envolvermos, sim, e levarmos conosco o vitupério, a vergonha da cruz, que é escândalo para os que se perdem, loucura para o mundo, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Vale a reflexão para você, como valeu para mim, por isso que trouxe essa mensagem aqui. Jesus está perante Pilatos, todo dia, na boca do povo, e nós estamos assentados à roda dos que estão se aquentando naquela fogueira da incredulidade. Não pode. Que nesta noite de culto, de celebração, assentado como você está, eu estou em pé porque eu estou pregando, mas eu estou sentado junto com vocês aí. Deus está nos chamando para o envolvimento. Para querer mais dele. Entrar mais nas águas do seu Espírito. E vou finalizar, vocês sabem, meus exemplos, a maioria são exemplos bíblicos, porque aí eu não tenho como errar. É um truque que eu uso que não tem como errar. Vocês lembram da profecia de Ezequiel, quando ele viu águas, torrentes purificadoras, que saíam do trono e iam em direção ao Mar Morto. E por onde essas águas passavam, tornava o que era morto, vida. Mas antes dessas águas partirem para cumprir a sua missão, teve uma coisa curiosa, que é o que eu vou dizer para você e encerrar a mensagem desta noite. O anjo, que é uma figura ali de Jesus, pegou o profeta, mostrou o rio da água viva e mandou que ele fosse entrando nesse rio. Aí ele disse que o anjo o levou, não mandou não, o levou. E aí disse que logo as águas começaram a cobrir os dedos dos pés e as águas ficaram nos tornozelos. E o homem perguntou, viste isso, filho do homem? E ele, vi, mesmo sem entender. O anjo o levou, não mandou não, o levou ainda mais 1000 côvados, rio adentro, e a água agora dava nos joelhos. Viste isso, filho do homem? Vi, mesmo sem entender. Levou mais 1000 côvados, e agora a água dava na altura do peito, ou como é chamado, na altura dos lombos. Viste isso, filho do homem? Vi. E aí diz que o homem levou ainda um pouco mais, e agora ele não dava a pé. Era um rio que agora só se passava a nado. E agora ele era guiado pelas águas que o dominavam. É uma figura profética.
tem várias aplicações. Uma delas é de que a caminhada cristã é sempre para o aprofundamento, é sempre para o crescimento, é sempre deixando a margem para a profundidade. E uma aplicação maravilhosa que eu quero deixar para você levar para casa na bênção, é que nessa caminhada cristã, na onda do Espírito, ele vai nos levando, sempre crescendo, sempre envolvendo, a água vai envolvendo, até chegar um ponto em que a gente não toma mais pé. A gente não mais domina nada. A gente é guiado pelo Espírito de Deus, que é o que Deus espera de nós. Envolvimento. Não só no tornozelo, mas no corpo inteiro. Que essa palavra abençoe muito a sua vida, como abençoou a minha. E que uma vírgula não caia por terra sem cumprir o propósito do Senhor. Que a limitação do pregador não seja empecilho para a transmissão dessa verdade preciosa que Deus tem para nós. Louvado seja o seu nome.